nós devemos guardar a lei, nós devemos observar a lei serve para a igreja, os escritos do Antigo Testamento são úteis para a igreja do Novo Testamento, o crente deve observar, deve guardar a lei, ou deve desprezá-la, ou ela não é útil. É interessante notar, irmãos, e foi muito oportuno esse texto e essa mensagem hoje, porque hoje nós vivemos dois extremos: aqueles que desprezam a lei. Não, o Antigo Testamento foi abolido, acabou com a vida de Jesus, ele não serve para nada. Chega até a uma antinomia. O antinomismo é aquele que é antinomos, sem lei, é aquele que pensa que a lei não serve para nada, a lei acabou. Então ele vai para o outro extremo, ao ponto de dizer que vida cristã é vida sem regra nenhuma, sem lei nenhuma. Agora é o tempo da graça, podemos viver sem observar a lei. E nós temos o outro extremo, é aqueles que querem guardar tudo da lei hoje, são os legalistas. E hoje até há seitas judaicas, que ensinam que o crente, se o crente não guardar a lei, ele não pode ser salvo. Ele é crente e só o sacrifício de Cristo não é suficiente, ele precisa observar a lei. Vamos tratar então da nossa relação com a lei. É o verso 19. O que Jesus diz aqui? Aquele, pois, que violar, anular, desprezar um destes pequenos mandamentos, posto que dos menores, ou o menor princípio, o menor mandamentozinho da lei, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Primeiro, não é um legalista aquele que se preocupa em obedecer a Deus até no mínimo dos detalhes. Não pode ser chamado de legalista o zeloso. Não confunda legalista com aquele que tem zelo e disposição e se preocupa em obedecer a Deus até nos mínimos detalhes. Existem muitos que são taxados de legalistas, porque são zelosos em obedecer a Deus dessa maneira, minuciosa, detalhada. Eles não são legalistas, é exatamente o que Cristo mandou, eles estão obedecendo o que Cristo ordenou. Tem uma ala aí que diz que você não pode fazer nada, tudo é legalismo. Se orar mais de uma hora, legalista. Jejuar mais 2 dias, legalista. Se você quiser usar uma roupa comprida, legalista. Quiser pagar a conta em dia, legalista. Guardar os olhos da prostituição, legalista. Quem faz isso não é legalista, e quem não faz isso é mundano. Talvez nem crente seja. Muitos que querem ser zelosos com a Bíblia, com a Escritura, que querem obedecer detalhadamente, são taxados de legalistas. Eu quero dizer para você, não são, não é. Na verdade é um crente zeloso e fiel. Porque eu vou te falar, como é que você sabe que alguém é legalista? O legalismo não consiste no que você faz, mas na intenção com que você faz. Os fariseus faziam longas orações, davam esmola, davam jejuns. Tudo isso é positivo, é bíblico. Eles eram reprovados porque Deus que vê foro íntimo, Deus que lê pensamentos e corações, sabiam que a intenção era de aparecer para os homens. O que é o legalista? Legalista é esse que quer obedecer os mandamentos, a lei, e ser salvo por isso, pelo seu esforço, pela sua obediência. Ele despreza a graça de Deus e ele quer ser aceito, amado, perdoado, salvo pelas obras. É mais ou menos isso. Segundo, o legalista é aquele que faz coisas boas com intenções erradas. É aquele que promove o reino, prega, evangeliza, ora, jejua, abençoa, mas a intenção dele é o aplauso dos homens, o elogio dos homens, o galardão dele é aqui na terra. Esse é o legalista. Não tem nada a ver com alguém que quer ser zeloso,
que quer obedecer a Deus. E só Deus vai julgar se aquele vestido, aquela prática, aquela oração, aquela lágrima foi sincera ou não. Então, deixe isso a encargo do Senhor.